Benaia é um nome que pode não ser familiar para muitos, mas sua história é marcada por coragem, lealdade e feitos extraordinários. Entre os grandes guerreiros da Bíblia, poucos se destacam tanto quanto ele. Serviu como comandante da guarda pessoal do rei Davi e, mais tarde, de Salomão. Benaia foi um dos soldados mais temidos e respeitados de sua época, mas o que o tornou lendário não foi apenas sua força ou habilidade de combate, e sim suas proezas quase míticas, como derrotar um leão em uma cova em um dia de neve e enfrentar um gigante egípcio armado apenas com uma lança. Intrigante, não? Quem era esse homem de feitos tão surpreendentes, e o que podemos aprender com sua vida de bravura e fidelidade inabalável? Vamos mergulhar na história do soldado mais temido da Bíblia. Benaia era filho de Jeoiada, que é descrito na Bíblia como um homem valente de Cabzeel. Jeoiada, embora fosse da tribo de Levi, é lembrado não apenas por sua conexão religiosa, mas também por sua bravura e habilidade militar. Isso sugere que a família de Benaia estava envolvida em atividades além das responsabilidades religiosas tradicionais dos levitas, possivelmente incluindo treinamento militar e liderança. Jeoiada, como líder em sua comunidade, teria desempenhado um papel importante tanto na formação espiritual quanto na preparação física de seu filho, equipando-o para as grandes responsabilidades que ele assumiria no futuro. A menção de Jeoiada na Bíblia destaca a importância de sua figura e sugere que ele influenciou profundamente a carreira de Benaia. Benaia cresceu em Cabzeel, uma cidade localizada na região mais ao sul, perto da fronteira com Edom. Esse ambiente de fronteira, frequentemente marcado por tensões e conflitos, contribuiu para o desenvolvimento de Benaia como guerreiro. Vivendo em uma área propensa a incursões inimigas, era necessário que os homens locais estivessem constantemente prontos para a defesa, e é provável que Benaia tenha aprendido a lutar desde muito jovem. A combinação de suas origens levíticas, o treinamento rigoroso fornecido por seu pai Jeoiada e a necessidade constante de defender sua terra natal moldaram Benaia em um lutador formidável e um líder natural. O nome Benaia tem um significado hebraico profundo. Em hebraico, é uma combinação de duas palavras, Ben, que significa filho, e Yah, uma abreviação do nome de Deus, Jeová. Portanto, o nome Benaia pode ser interpretado como filho de Deus ou aquele a quem Deus é misericordioso. É importante notar que muitos nomes na Bíblia possuem significados simbólicos e espirituais, e Benaia reflete essa crença na importância do relacionamento com Deus, sendo uma expressão de fé e confiança no divino. Benaia viveu durante um período de grandes transformações e desafios no reino de Israel, sob a liderança do rei Davi. Davi, o segundo rei de Israel, é uma figura central na história bíblica, conhecido tanto por seu coração devoto a Deus quanto por suas habilidades militares e políticas. Ele unificou as tribos de Israel, estabelecendo um reino forte e centralizado, com Jerusalém como sua capital. Esse contexto histórico foi marcado por guerras constantes, tanto para defender o reino contra invasores quanto para expandir suas fronteiras. Durante o reinado de Davi, Israel enfrentou uma série de inimigos poderosos, incluindo filisteus, amonitas, moabitas e arameus. Cada uma dessas nações representava uma ameaça significativa à segurança e estabilidade de Israel. Davi, um líder militar formidável, liderou seu exército em campanhas vitoriosas, estabelecendo a supremacia de Israel na região. As conquistas de Davi não apenas garantiram a paz e a prosperidade de Israel, mas também cumpriram as promessas feitas por Deus a Abraão sobre a posse da terra. Por meio de batalhas sangrentas e estratégias brilhantes, Davi conseguiu subjugar muitos de seus inimigos, expandindo o território de Israel e fortalecendo sua posição como um dos reis mais poderosos de seu tempo. O exército de Davi era uma força impressionante, composta por soldados corajosos e experientes. Dentro desse exército, havia um grupo de elite conhecido como os Guerreiros Valentes de Davi ou Giborim. Esses homens eram guerreiros excepcionais, cada um distinguido por feitos notáveis em batalha. Benaia, filho de Jeoiada, destacou-se como um dos principais membros desse grupo. Benaia foi um dos mais proeminentes entre os homens poderosos do exército de Davi. Seu nome é mencionado ao lado de figuras notáveis como Joabe, o comandante do exército, e Abisai, outro líder militar de destaque. Os feitos de Benaia eram lendários, e ele rapidamente ganhou a reputação de ser um dos guerreiros mais destemidos e leais de Davi.
A organização do exército de Davi era meticulosa e eficiente. O rei dividiu suas tropas em várias unidades, cada uma sob o comando de líderes experientes. Os poderosos guerreiros de Davi, conhecidos como os asteriscos de Borim asterisco, formavam a guarda pessoal do rei, composta pelos lutadores mais leais e habilidosos. Eles tinham a responsabilidade de proteger o rei e realizar missões de grande importância e risco. A presença de Benaia nesse grupo reflete sua importância e o respeito que ele conquistou por meio de suas ações. Ele se destacou não apenas por sua bravura, mas também por sua habilidade estratégica, lealdade inabalável ao rei Davi e profunda fé em Deus. Benaia serviu Davi em um momento crucial na história de Israel, quando o reino estava se consolidando como uma potência regional. As batalhas e conquistas sob a liderança de Davi criaram um ambiente em que a coragem e a força física eram essenciais para a sobrevivência. O primeiro grande feito de Benaia ocorreu durante um período de intensa hostilidade entre Israel e Moabe, uma nação vizinha frequentemente em conflito com o povo de Deus. Moabe era conhecido por sua força militar e por guerreiros ferozes que representavam uma ameaça constante à segurança e estabilidade de Israel. Em meio a essa tensão, Benaia enfrentou um desafio formidável, em derrotar dois dos mais temíveis guerreiros moabitas. Esses homens não eram soldados comuns, eram considerados heróis por direito próprio, conhecidos por sua bravura e habilidades excepcionais em batalha, inspirando medo até mesmo entre os lutadores mais corajosos. O confronto entre Benaia e os dois guerreiros moabitas ocorreu em um campo de batalha onde a superioridade numérica e a vantagem estratégica estavam do lado do inimigo. No entanto, Benaia, movido por um senso de dever e uma confiança inabalável em Deus, não se intimidou pela aparente desvantagem. Armado com sua fé e experiência de combate, ele enfrentou os dois adversários simultaneamente, demonstrando uma impressionante combinação de força, agilidade e inteligência tática. A batalha foi intensa e brutal, exigindo precisão e determinação em cada movimento. Benaia utilizou suas habilidades de combate para evitar magistralmente ataques coordenados e revidar com golpes decisivos, derrubando um a um os guerreiros moabitas. Sua vitória não apenas eliminou uma ameaça imediata, mas também serviu como um poderoso símbolo de proteção divina e da superioridade militar de Israel sobre seus inimigos. Esse feito heróico elevou o status de Benaia entre seus compatriotas, marcando-o como um guerreiro de calibre excepcional e um defensor dedicado de seu povo. Outro episódio que destaca a coragem incomparável de Benaia é a história em que ele enfrentou e matou um leão em um poço em um dia de neve. Esse incidente é particularmente impressionante devido às circunstâncias adversas. O clima severo, com neve cobrindo o solo, tornou os movimentos perigosos imprevisíveis, reduzindo a visibilidade e aumentando o risco de escorregões e quedas. Enfrentar um leão já seria uma tarefa assustadora em condições ideais, mas fazê-lo em um ambiente tão hostil exigiu coragem e determinação extraordinárias. A decisão de Benaia de entrar no poço para confrontar o leão demonstra um profundo senso de dever e, talvez, a necessidade de proteger sua comunidade de uma ameaça imediata. O leão, uma criatura poderosa e feroz, representava um perigo mortal, especialmente dentro do espaço confinado do poço, onde não havia espaço para fuga ou manobras evasivas. Benaia desceu ao poço totalmente ciente de que enfrentaria a fera em seu próprio território, onde o leão tinha uma vantagem natural. A batalha foi feroz e desesperada, com o rugido ensurdecedor da fera misturando-se ao som dos passos na neve enquanto Benaia lutava com todas as suas forças, usando cada fragmento de habilidade e experiência que possuía. Em meio a garras afiadas e dentes mortais, ele manteve a compostura, buscando por aberturas para atacar e se defender. Finalmente, por meio de uma combinação de estratégia, força bruta e, talvez, intervenção divina, Benaia conseguiu subjugar e matar o leão. Esse feito não apenas eliminou uma ameaça perigosa, mas também serviu como um testemunho da incrível coragem e fé de Benaia, reforçando ainda mais sua reputação como um herói entre seu povo. O terceiro feito notável de Benaia envolve sua vitória sobre um colossal guerreiro egípcio armado com uma lança imponente. O Egito, conhecido por sua rica cultura e poder militar, produziu guerreiros altamente treinados que eram temidos em todo o mundo antigo. O oponente de Benaia neste confronto foi descrito como um homem de grande estatura,
possivelmente um gigante, cuja lança foi comparada a uma vara de tecelão, indicando seu tamanho e peso consideráveis. Adonias, o quarto filho de Davi, tinha uma clara ambição de ocupar o trono, especialmente com o rei idoso e sem uma declaração formal sobre a sucessão. Ele escolheu um momento crítico para agir, atraindo o apoio de líderes influentes como Joabe, comandante das forças de Davi, e Abiatar, o sacerdote. A ausência de uma declaração oficial e a lembrança do esforço fracassado de Absalão para usurpar o trono podem ter encorajado Adonias a tentar um movimento semelhante, mas com mais cálculo. Ao organizar uma cerimônia para se proclamar rei em Rogel, uma fonte próxima de Jerusalém, Adonias queria se estabelecer rapidamente e obter o reconhecimento dos líderes e do povo antes que Davi pudesse reagir. Porém, enquanto isso acontecia, Benaia, sempre leal a Davi, estava atento aos eventos. Sua lealdade inabalável ao rei e sua proximidade com Davi permitiram que ele soubesse da conspiração de Adonias. Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, rapidamente alertaram o rei sobre os movimentos de Adonias. Davi, percebendo a urgência da situação e confiando em Benaia, instruiu-o, junto a outros aliados, a tomar medidas para garantir que Salomão fosse coroado oficialmente. A confiança de Davi em Benaia ficou evidente ao nomeá-lo para liderar esta missão crucial. Sob as ordens do rei, Benaia, acompanhado pelo sacerdote Zadok e pelo profeta Natã, escoltou Salomão até Gion, uma fonte com significância ritual e histórica. Lá, Salomão foi ungido como novo rei de Israel em uma cerimônia pública, legitimando sua posição e assegurando sua autoridade. O som das trombetas e o clamor do povo rapidamente chegaram aos ouvidos de Adonias e seus apoiadores em Rogel, dissipando suas esperanças de sucesso. Quando a conspiração de Adonias foi exposta e seu movimento desarticulado, Benaia permaneceu ao lado de Salomão, tornando-se um dos seus defensores mais leais. Por sua lealdade e serviços prestados, ele foi recompensado com uma das mais altas honras, na posição de comandante do exército, substituindo Joabe. Isso marcou uma mudança significativa na liderança militar de Israel e um reforço da legitimidade do poder de Salomão como novo rei. Benaia não era apenas um guerreiro formidável e um líder habilidoso, mas também alguém que entendia a importância da lealdade, tanto ao rei quanto ao destino de sua nação. Sua história é um testemunho de bravura, fé e integridade, servindo como um exemplo duradouro de coragem e devoção ao serviço de um reino em momentos de grande incerteza. Adonias, na tentativa de garantir seu poder e estabelecer sua reivindicação ao trono, realizou uma celebração grandiosa e estratégica. Ele excluiu os aliados mais próximos de Davi, como o profeta Natã, Benaia e a guarda real, ciente de sua lealdade ao rei e ao sucessor legítimo. Para consolidar sua posição, Adonias organizou uma cerimônia de sacrifício de gado ovino e bezerros gordos, um evento que era não apenas uma demonstração de poder e prosperidade, mas também uma tentativa de assegurar que os deuses, e, em particular, o Deus de Israel, estivessem do seu lado. Ele tinha ao seu lado o poderoso comandante militar Joabe e o sacerdote Abiatar, figuras que, pela sua presença, davam um ar de legitimidade à autoproclamação de Adonias como rei. No entanto, o profeta Natã, um conselheiro de longa data e homem de confiança de Davi, percebeu a gravidade da situação. Sabendo que a promessa de Deus a Davi de que Salomão seria seu sucessor estava em risco, ele agiu rapidamente. Natã entendeu que uma usurpação bem-sucedida por Adonias poderia levar Israel à guerra civil ou a uma prolongada instabilidade política. Portanto, ele procurou Batseba, mãe de Salomão, e propôs um plano. Ela deveria lembrar Davi de sua promessa e questionar se ele havia mudado de ideia ou se Adonias estava agindo sem sua permissão. Batseba seguiu o conselho de Natã e foi até o rei. Ela expressou sua preocupação pelo futuro de Salomão e pelo bem do reino, afirmando que se Adonias se tornasse rei, ela e seu filho estariam em grande perigo. Logo em seguida, Natã entrou na sala para reforçar seu relato, informando Davi sobre a cerimônia de autoproclamação de Adonias em Rogel. Ele alertou o rei sobre o perigo iminente e a necessidade de ação imediata para proteger a promessa divina e o reino. A resposta de Davi foi decisiva. Ele ordenou que Salomão fosse ungido como rei em Gibeão, um ato simbólico e de grande significado político e religioso. Para realizar essa cerimônia urgente, Davi confiou a tarefa a Benaia, junto com os sacerdotes Zadok e o profeta Natã.
A unção de Salomão em Gibeão consolidou sua legitimidade como novo rei de Israel e neutralizou a conspiração de Adonias. O som das trombetas e o clamor do povo confirmaram que o trono de Salomão estava garantido. Assim, a ação coordenada e rápida de Natã, Batseba e Davi, apoiada pela liderança leal de Benaia, garantiu que a promessa de Deus se cumprisse e que a sucessão ao trono fosse protegida. Com essa intervenção, eles frustraram a conspiração de Adonias e garantiram a estabilidade do reino sob o novo governo de Salomão. A unção de Salomão foi um momento decisivo e, ao som das trombetas, o povo de Jerusalém irrompeu em júbilo, exclamando: "Viva o rei Salomão!" A cidade foi tomada por uma celebração espontânea, com a população reconhecendo e aceitando Salomão como seu novo governante. Essa demonstração pública de apoio foi crucial, pois mostrou claramente que o povo estava ao lado de Salomão, enfraquecendo qualquer tentativa de Adonias de reivindicar o trono. Esse apoio popular consolidou o poder de Salomão e anulou a conspiração de Adonias. Enquanto isso, Adonias e seus seguidores estavam no meio de sua própria celebração, alheios aos eventos que aconteciam na cidade. No entanto, o som das trombetas e dos aplausos de Jerusalém logo os alcançou, trazendo uma sensação de que algo estava errado. Joabe, sempre atento e experiente, foi o primeiro a perceber que havia um problema e questionou o barulho. Nesse momento, Jonatas, filho de Abiatar, chegou ao banquete com a notícia que ninguém ali queria ouvir: Salomão havia sido ungido rei por ordem de Davi. Essa revelação causou pânico entre os apoiadores de Adonias. Eles perceberam que a trama havia falhado e que estavam agora em grave perigo. Os convidados rapidamente se dispersaram, cada um buscando salvar sua própria vida, e o ambiente de festa se transformou em terror e desespero. Adonias, que antes se via como novo rei de Israel, deparou-se com a realidade de sua queda iminente. Temendo por sua vida, ele correu para o altar do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar em busca de proteção. Esse gesto era uma admissão de culpa e uma súplica por misericórdia, na esperança de que Salomão não buscasse vingança. Adonias enviou uma mensagem a Salomão, reconhecendo sua derrota e pedindo que sua vida fosse poupada. Ele estava ciente de sua vulnerabilidade e esperava que a aliança familiar e o lugar sagrado do altar pudessem garantir sua sobrevivência. Salomão, recém-ungido como rei, enfrentou uma decisão crucial. Ele poderia ter optado por eliminar Adonias imediatamente para garantir que nenhuma ameaça futura surgisse contra seu reinado. No entanto, Salomão escolheu mostrar clemência, refletindo sua sabedoria e compreensão das dinâmicas políticas. No primeiro livro dos Reis, capítulos 1 e 2, Salomão deixa claro para Adonias que sua vida seria preservada sob a condição de que ele se comportasse como um homem justo e não fizesse mais tentativas de usurpar o trono. Ele estabeleceu as regras: se Adonias demonstrasse lealdade, ele viveria; caso contrário, sua vida seria tirada. Adonias aceitou a oferta de clemência e se prostrou diante de Salomão em sinal de submissão. Salomão, em um ato de magnanimidade, permitiu que Adonias voltasse para casa, mas a tensão subjacente permaneceu. Algum tempo depois, Adonias fez uma última tentativa de reivindicar o poder, desta vez por meio de um pedido aparentemente inofensivo, mas carregado de implicações políticas. Ele procurou Batseba, a mãe de Salomão, e pediu que ela intercedesse junto ao rei para que ele pudesse se casar com Abisag, a sunamita. Abisag havia servido como cuidadora do rei Davi em seus últimos dias, e embora o relacionamento deles não fosse consumado, ela era tecnicamente considerada uma das concubinas do rei. Naquele contexto histórico, casar-se com uma concubina do rei anterior era um sinal de reivindicação ao trono. Salomão entendeu imediatamente o significado por trás do pedido de Adonias e viu isso como uma ameaça direta à sua autoridade. Reconhecendo a tentativa sutil de usurpação, Salomão agiu decisivamente. Ele ordenou a execução de Adonias, eliminando assim a ameaça que poderia comprometer seu reinado. Esse evento marcou o fim da disputa entre os irmãos e consolidou o governo de Salomão. Ao mostrar clemência inicialmente, Salomão havia demonstrado sua capacidade de liderança e sabedoria. Mas, ao lidar firmemente com a última tentativa de Adonias, ele garantiu a estabilidade do reino e reafirmou seu poder, deixando claro que qualquer tentativa de usurpação seria tratada com seriedade.
A trajetória de Benaias, ou Benaia, durante o reinado de Salomão ilustra sua lealdade inabalável e seu papel vital na transição pacífica e na consolidação do governo do novo rei. Quando Salomão ascendeu ao trono, seu governo enfrentou desafios significativos e ameaças internas, incluindo tentativas de conspiração e traições. Benaias se destacou como executor confiável das ordens de Salomão, eliminando não apenas Adonias, mas também Joabe, que representava uma ameaça potencial ao jovem monarca. A decisão de Salomão de nomear Benaias como comandante supremo do exército após a morte de Joabe não foi apenas um reconhecimento de sua eficácia como executor, mas uma escolha estratégica que visava reafirmar o poder do novo governo. Joabe era um dos comandantes mais influentes do exército durante o reinado de Davi e era conhecido tanto por suas habilidades militares quanto por suas atitudes controversas. Ele havia sido um guerreiro formidável e estrategista habilidoso, mas suas lealdades ambíguas e suas ações independentes, que incluíam assassinatos e insubordinações, acabaram por comprometer sua posição de confiança. Ao suceder Joabe, Benaias trouxe uma nova visão e perspectiva para o comando militar. Seu foco estava em 3 pilares fundamentais: lealdade, disciplina e eficiência. Ele compreendia que, para garantir a estabilidade do reino, o exército deveria permanecer não apenas como uma força unificada, mas como um braço totalmente comprometido com o novo rei e com a segurança de Israel. A lealdade de Benaias era inquestionável, e ele possuía a experiência de combate e a confiança de Salomão, qualidades essenciais para o comando militar durante um período de transição política. Sob a liderança de Benaias, o exército israelita foi consolidado, e seu comando se caracterizou por um compromisso firme com a obediência ao rei e com a estabilidade do reino. Essa estabilidade era fundamental para manter Israel seguro diante de ameaças externas e para reprimir quaisquer tentativas internas de revolta ou traição. Ao assegurar que o exército estivesse unificado e fiel ao trono, Benaias desempenhou um papel crucial na construção de um ambiente político seguro para Salomão governar e expandir o reino. O legado de Benaias é vasto e profundo. Ele é lembrado não apenas como um guerreiro valente, mas como um homem de caráter firme, comprometido com a justiça e a fé. Sua devoção a Deus e a Salomão transcendeu as batalhas físicas, tornando-se um exemplo de como a integridade e a coragem podem influenciar diretamente o destino de uma nação. Em um período de transição sensível entre 2 grandes reinados, sua liderança foi fundamental para estabilizar Israel e reforçar a autoridade do novo rei. Além disso, Benaias serviu como um modelo de liderança militar centrada na lealdade e na disciplina, inspirando gerações futuras. Sua história ecoa como um testemunho de bravura e fé, exemplificando como um guerreiro comprometido com a justiça pode moldar a história de seu povo. Assim, a vida de Benaias reflete uma combinação de bravura militar e princípios inabaláveis, marcando-o como um dos líderes mais notáveis da história bíblica de Israel. Benaias é uma figura fascinante e cheia de lições profundas para os crentes de todos os tempos. Não era apenas um grande guerreiro, mas um homem de fé e de convicções firmes, e sua história ecoa como um exemplo atemporal de bravura, lealdade e confiança em Deus. Os feitos que o colocaram entre os homens mais poderosos de Davi, como enfrentar 2 guerreiros moabitas, derrotar um leão em um poço em um dia de neve e vencer um gigante egípcio armado apenas com um cajado, são testemunhos impressionantes de sua força física e habilidade. Mas o que se destaca ainda mais é que, por trás de cada uma dessas ações, havia uma fé inabalável e um senso de propósito maior. Benaias não hesitava em fazer o que era necessário, mesmo quando isso implicava em decisões difíceis como a execução de Adonias e Joabe. Ele sabia que sua missão era mais do que pessoal, era parte de um plano divino maior para proteger e fortalecer Israel. Essa convicção é o que fez dele não apenas um grande guerreiro, mas um servo fiel de Deus. Como líder, Benaias subiu nas fileiras do exército de Davi até se tornar o comandante supremo sob o reinado de Salomão. Sua ascensão foi um reflexo de suas habilidades, lealdade e integridade, qualidades que trouxeram estabilidade e segurança ao reino. E como servo fiel de Deus, ele nos mostra que a verdadeira força vem da fé. Sua vida é um exemplo do que significa confiar em Deus, tomar decisões justas e agir com coragem, mesmo diante das adversidades. As lições de vida de Benaias continuam a ser relevantes e profundas.
Em um mundo onde a coragem, a fé e a lealdade são frequentemente postas à prova, ele nos ensina que a verdadeira bravura não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Sua fé inabalável em Deus nos lembra que, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos confiar que estamos em suas mãos. Além disso, sua lealdade tanto aos seus líderes quanto a Deus nos desafia a sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas, mantendo nossa integridade e comprometimento, especialmente nos momentos difíceis. No contexto mais amplo da Bíblia, Benaias desempenhou um papel crucial na consolidação do reino de Israel. Ele foi uma das pedras fundamentais sobre as quais Davi e Salomão construíram um reino que se tornaria central na história do povo de Deus. Sem líderes como Benaias, dispostos a lutar e proteger o que é justo e verdadeiro, a história de Israel poderia ter sido muito diferente. A presença de Benaias nas Escrituras é um lembrete de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários e que todos nós temos um papel a desempenhar no grande plano divino. O legado de Benaias é muito mais do que suas conquistas militares, é um legado de fé, coragem e lealdade que continua a inspirar e desafiar os crentes hoje. Ele nos lembra que, servindo a Deus de todo o coração, podemos enfrentar qualquer desafio e deixar um impacto duradouro que ressoará por gerações. Deixe seus pensamentos sobre Benaias e seu exemplo de fé e bravura nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenham gostado do vídeo. Se este conteúdo trouxe valor para você, peço que me apoie inscrevendo-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos, e dê um like, e isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas.